Eu tenho umas informações. Antes de mais nada, vamos trazer o que é que está acontecendo no Brasil nesse momento para as pessoas se situarem, porque parece, Vivi, que foi tudo de última hora, tá? Então, primeira coisa, não foi. Falando com algumas pessoas ontem, claro, muita gente se surpreendeu porque essas coisas, obviamente, dificilmente vazam, até porque você precisa causar um impacto quando é feito. O Eduardo Bolsonaro já estava nos Estados Unidos há um bom tempo, a gente vinha já monitorando as viagens dele para lá. Esse ano ele tinha viajado 3 vezes, se eu não me engano, para os Estados Unidos, para fazer esses contatos com parlamentares e com outras forças políticas nos Estados Unidos. E já estava nos planos que algum tipo de manifestação como essa acontecesse. O que é que precipitou essa tomada de atitude do Eduardo Bolsonaro? E não por acaso foi ele, viu, Vivi? O William falou, e você falou na abertura também, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum processo contra si, não está sendo investigado, não tem nenhuma ameaça de cassação de passaporte, passa longe disso. O que foi pedido essa semana na Câmara dos Deputados para cassar o passaporte do deputado foi política, né? Aliás, vou fazer um ponto aqui em relação a isso, eu acho que até má política, viu, Vivi? Você acaba dando munição para a história do perseguido. Eu acho que não cabe a deputado pedir cassação de passaporte de deputado, onde claramente não parece que era o caso. Mas tudo bem, vamos deixar isso à parte. Eu acho que isso acaba reforçando a história deles de que eles são perseguidos, porque as notícias saem lá fora de um jeito resumido, né, Vivi? Sai lá fora a notícia de que pediram a cassação do passaporte dele. E aí ele vai alegar, estão pedindo a cassação do meu passaporte, mas eu não sou investigado em relação a nada. Agora, não é por acaso que seja ele a figura escolhida para fazer isso. Primeiro, ele tem uma interlocução com esses movimentos da extrema-direita internacionais. O Eduardo Bolsonaro, já há muitos anos, ele é o ponto de interlocução dessa extrema-direita internacional organizada, né, que a gente já explorou várias vezes aqui. Aliás, daqui a pouco a gente vai ter o professor Castro Rocha para falar sobre isso aqui, que é a maior autoridade acadêmica dentro dessas discussões em relação a essa extrema-direita internacional. Então, o primeiro ponto, ele é o ponto de contato com essas pessoas. Segundo ponto, é justamente, William, por ele não ser investigado e não existir nenhuma ameaça contra ele, que ele decide ficar lá. Porque, veja, é uma espécie de sabático, né? Vai tirar um sabático. É isso, gente. Gente, vamos colocar a coisa como tá? O cara vai tirar um sabático nos Estados Unidos. William, é o equivalente a eu, você, a Vivi, nesse momento histórico que a gente vive agora aqui, a gente viajar para fora do Brasil e decidir ficar um tempo fora do Brasil e falar, eu vou ficar um tempo fora do Brasil porque estou sendo perseguido. Ora, mas não há nenhuma perseguição. Não tem dinheiro para isso, mas... não temos o dinheiro. A ideia seria essa, só não tem dinheiro. Até ontem alguém perguntou no grupo do CL, né, nosso grupo fechado, mas vai viver do quê? De salário? Gente, de Pix, não sei se vocês sabem, a família Bolsonaro é rica, gente. Rica? Opa! A família Bolsonaro não tem dinheiro para se manter nos Estados Unidos? Opa, é óbvio que tem. E se pedir, ganha mais. Eles acumularam. E se pedir, ganha mais. Da fortuna que eles acumularam no poder, é só a gente olhar de uma eleição para outra quanto cresceu o patrimônio de cada membro da família Bolsonaro. Gente, vamos lembrar de loja de chocolate. A loja de chocolates que mais vende em dinheiro vivo do planeta Terra era da família Bolsonaro, gente, até ontem. Só um parênteses aqui para dar uma informação, porque isso está até na coluna do Capelli lá no Metrópolis. Ele já consultou um advogado de imigração para a qualificação do visto dele, porque ele pretende atuar nos Estados Unidos, né, com produção de conteúdo e monetizar os seus vídeos nas redes sociais, tá? Isso segundo o Capelli, então é assim que ele pretende ganhar dinheiro nos Estados Unidos, tá, Demore? Só para te trazer essa informação. Isso, atuar como influenciador. E também, só para dar um pitaquinho aqui, perdão, mas já que eu te interrompi, é óbvio também que a gente sabe que ele tem pretensões políticas para 2026, né? Então, também me parece bastante adequado, na lógica deles, passar um tempo como exilado nos Estados Unidos e ir trabalhando a sua campanha presidencial para 2026. Mas vamos lá, desculpa que eu te interrompi. Isso é um teatro, Vivi. Não, imagina, Vivi, é isso mesmo, isso é um teatro, isso é uma imensa pataquada. A gente falou ontem sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro fugir. Aliás, eu queria propor uma enquete, né, para a gente poder fazer no nosso chat. A gente fez uma enquete ontem. Tá pronta? Tá pronta. Quer chamar? Quer que eu chame? Ótimo. Não, chama aí então, vamos fazer a enquete. Então vamos lá. Ó, você acha que Jair Bolsonaro também vai fugir? Sim, não
ou depende do julgamento. Repetindo, então, está lá no nosso chat, você acha que Jair Bolsonaro também vai fugir? Sim, não ou depende do julgamento. O julgamento que começa na semana que vem. Vamos lá, Demore. Não, vamos lá então. O que a gente falou ontem aqui? Vamos lembrar. Então tá, temos Eduardo Bolsonaro, vai passar umas férias nos Estados Unidos, vai aproveitar esse momento, é um momento ótimo, nós estamos aí entrando na primavera, daqui a pouco começa o melhor período nos Estados Unidos, então vai curtir lá um clima agradável, vai poder fazer viagens, jantares, vai poder botar a perna para cima, não precisa ir para Brasília toda semana e pegar voo e vai e volta. Gente, é maravilhoso, né? É o que eles chamavam antigamente de mamata. Então vai passar uma mamata nos Estados Unidos. Justamente ele está lá fora porque ele faz a ponte com esses movimentos organizados da extrema-direita internacional. Justamente ele, porque justamente ele não tem nada a dever em relação à justiça. Veja, o Flávio Bolsonaro talvez não pudesse fazer esse movimento, Vivi, porque vamos lembrar, a investigação em cima das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, ela não acabou. As pessoas se espantam quando a gente fala isso. Ah, mas não acabou, não foi derrubado. Não, gente. O Flávio Bolsonaro segue com uma investigação pendurada no Ministério Público do Rio de Janeiro em relação às rachadinhas. Aliás, o Ministério Público do Rio de Janeiro, estranhamente, Vivi, essa investigação não anda, né? No futuro a gente vai descobrir por que não anda, se alguém não deixa andar, se alguém faz questão de sentar em cima desse procedimento. É uma coisa muito esquisita, né? Essa investigação que fica parada lá, não vai para lugar nenhum. Então, se você coloca o Flávio, por exemplo, numa situação dessas, pode dar problema, porque você tem rabo na justiça, você tem uma investigação aí que está correndo. Então, opa, pode chamar a atenção de um procurador, pode haver um pedido em relação à investigação, pode haver um pedido para a justiça, para que ele volte ao Brasil, pode haver, sim, nesse caso, pedido de retenção de passaporte, eventual deportação. Você pode escalar uma questão dessas com a justiça. O Eduardo Bolsonaro não tem absolutamente nada, nenhum procedimento de investigação sabido contra ele neste exato momento, a não ser que os Bolsonaros saibam coisa que nós não sabemos, o que, aliás, é bem provável, bem possível, né? Então, é um imenso de um teatro. O que é que acontece a partir de agora, Vivi? Isso é importante a gente ter em mente. Plano número 1, o ICL, aliás, a gente vem antecipando esse movimento desde o ano passado, desde quando muitas pessoas, inclusive na imprensa, falavam, não, isso aí é bobagem, vocês estão exagerando, não vai acontecer nada, ah, mas como que os caras vão fazer isso? O Brasil tem sua soberania. Gente, atenção, não é exatamente assim que as coisas funcionam. A gente vem falando desde o ano passado, há um movimento que é feito de fora para dentro para enquadrar o Brasil como uma espécie de ditadura disfarçada numa capa democrática. Esse é o movimento que eles estão fazendo. Esse movimento interessa aos Bolsonaro, porque visa livrar o pai da cadeia, então é um movimento pessoal deles. Interessa à extrema-direita brasileira porque a fortalece politicamente, e nesse momento nos Estados Unidos, interessa ao atual governo dos Estados Unidos. Por quê, Vivi? Porque eles estão em guerra com vários países do mundo, principalmente em relação à regulação de alguns setores da economia, incluindo e talvez principalmente as redes sociais. Veja a importância do que a gente sempre fala aqui de regulação de rede social. Veja como isso não é bobagem. Isso está, nesse momento, alimentando uma guerra comercial dos Estados Unidos contra o mundo, uma guerra comercial trilionária. Isso não é coisa pequena, não é bobagem, não é só moderar coisa do Facebook, não é essa coisa comezinha que a gente acha do nosso dia a dia, Vivi. Isso é um negócio imenso. O que acontece? Os tecnocratas lá, os tech bros, os tecnofeudalistas que estão colados no governo Trump hoje, foram eles que levaram o Trump ao poder também. Foram eles que financiaram as campanhas. O Elon Musk botou muito dinheiro na campanha do Donald Trump, e não só ele. Vamos lembrar a foto clássica quando o Trump assumiu lá o poder nos Estados Unidos, onde estavam todos enfileirados. Jeff Bezos, os caras do Google, o próprio Musk, o Mark Zuckerberg, vamos lembrar isso, gente, tá aí, ó, tá todo mundo aí, o Pichai lá, que é o cara aí, ó, ali temos Google, ali temos a esposa do Mark Zuckerberg aparecendo ali, ó, temos o Elon Musk, tem o próprio Zuckerberg nessa foto, a gente tá olhando aí, ó, essa gente representa hoje uma fatia
do PIB mundial, que o William muito bem falou ontem, se você somar o valor de mercado das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que estavam todos aí, tá lá o Jeff Bezos da Amazon, estavam todos aí quando o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, a gente só não tem um PIB maior do que essa gente toda em valor de mercado nos Estados Unidos e na China, gente. Nós estamos lidando com as maiores empresas da história do capitalismo. Isso não é brincadeira. E essa gente vem para cima do Brasil por quê, Vivi? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, eu quero conversar com o professor Castro Rocha depois também em relação a isso. O Brasil precisa servir de exemplo. O Brasil aqui, na visão dessas pessoas, é um país a ser punido, esmagado, esfregado no chão, porque não adianta você usar como exemplo, Vivi, a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, porque isso no imaginário dentro da imprensa dos Estados Unidos e no imaginário do cidadão médio nos Estados Unidos são ditaduras. Então é óbvio que não vai ter liberdade, que vão perseguir opositores e que não tem liberdade de expressão, que não tem liberdade de falar o que você quer na internet, que é mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Lembra dessa frase, William? Jair Bolsonaro. Mais importante do que a nossa vida é a nossa liberdade. Esses caras vão usar essa pauta para pegar um país como o Brasil e mostrar principalmente para o mercado interno e servir de exemplo para a Europa, para Reino Unido, para Canadá, para Austrália, para Nova Zelândia. Eu estou falando aqui de todos os blocos e países que estão ou já regularam redes sociais. Para dizer o seguinte, não é porque vocês são democracias ou que a população local acredita que vocês são democracias que nós, Estados Unidos, vamos ver vocês como democracias. A gente vai pintar um quadro e vai criar uma farsa de que vocês parecem uma democracia, mas na verdade vocês perseguem opositores, nós temos exilados brasileiros nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, agora um deputado, veja o peso disso, o Eduardo Bolsonaro, não pode ficar no seu país. Quem lê as notícias de fora para dentro, Vivi, eu já falei isso no programa também, é importante as pessoas que estão nos acompanhando se colocarem no lugar de um gringo, tá? Você não tem contexto lá, né, Demore? É tipo a gente lê uma notícia da Bélgica, a gente não tem o contexto político da Bélgica, a gente vai ler a manchete e o lead, o primeiro parágrafo. Exatamente. William, hoje pela manhã a imprensa estava dando a prisão, se eu não me engano, de um cara que foi candidato a prefeito lá na Turquia, que é um opositor do Erdogan, tá? Então, fulano, que era prefeito ou vice-prefeito, não sei se é de Istambul, onde é, que é um dos principais opositores do Erdogan, que é o líder turco, foi preso. William, eu não sei o que aconteceu lá, eu não sei se foi preso justamente, injustamente, eu não acompanho notícia da Turquia, meu camarada, eu não leio jornais turcos. Para mim, que sou um gringo na visão da Turquia, eu leio aquilo e eu tenho aquela imagem, Erdogan não é exatamente uma democracia e tal, não sei o quê. Me parece o quê, William? Uma perseguição política. É esse quadro que o Brasil está sendo colocado fora do país. É importante a gente prestar atenção nisso, gente. Isso não é bobagem. Isso é muito sério. E aí, Vivi, uma informação que a gente deu ontem em relação à fuga do Bolsonaro, que foi publicado pelo Hélio Gaspari, que é um colunista importante, né? Dizendo que havia, nas investigações que foram feitas nos últimos anos, uma espécie de plano, uma ideia, um planejamento, ou uma possibilidade do Bolsonaro fugir. E ontem, aliás, foi o corte que foi para redes sociais, Vivi. Eu falei, atenção, talvez nós tenhamos no Brasil, a partir da semana que vem, onde esperamos o Bolsonaro vir a réu no Supremo, e aí começa o seu julgamento e a sua defesa. Eu usei a expressão, talvez tenhamos um julgamento de corpo ausente do Bolsonaro. Porque, vamos lembrar, a gente viu vários julgamentos aí na nossa história, mensalão, a gente viu várias pessoas comparecerem em juízo, a gente tem os vídeos do Lula na frente do Moro, né? A gente tem várias dessas imagens. Nós, muito possivelmente, não teremos essas imagens do Bolsonaro. Ontem o nosso entrevistado aqui, professor e procurador Álvaro Poli, nos disse que o Bolsonaro eventualmente não é obrigado a comparecer em juízo, ou seja, talvez ele não sente no banco dos réus lá no STF. E agora eu vou fazer uma aposta e vou responder a pergunta, Vivi. Bolsonaro vai fugir? Né? Vai fugir? Sim? Não? Depende do julgamento? Não depende do julgamento? Eu vou fazer uma aposta. Bolsonaro sai do Brasil esse ano, tá? Bolsonaro sai do Brasil esse ano. Digo mais, acho que o Bolsonaro sai do Brasil por avião. Digo mais, acho que o Bolsonaro sai do Brasil por um avião privado,
eventualmente emprestado por alguém, não sabemos, né? E sai pela Argentina. E aí, de lá, vai para os Estados Unidos. Essa é a minha aposta. Bolsonaro sai do Brasil este ano de 2025. Vou até chutar o mês, tá? Setembro, outubro. Eu acho que setembro, outubro, Bolsonaro vai sair do Brasil, vai para a Argentina, vai de avião, um avião privado, vai aparecer, vai se materializar na Argentina, e aí não sei, eventualmente na Argentina, pode, a depender de como estiverem as relações na Argentina, e se o Milei estiver muito fortalecido ou muito enfraquecido, essa dinâmica pode mudar. Agora, se o Milei estiver firme no cargo e fortalecido e segurando a onda, aposto que o Brasil o Bolsonaro faz um comício em Buenos Aires, ou uma caminhada, ou uma motociata, reúne um bando de brasileiros, inclusive os foragidos do 8 de janeiro que estão morando lá, e depois pinoteia para os Estados Unidos e nunca mais, Vivi, não volta mais para o Brasil e vai viver o resto dos seus anos nos Estados Unidos, a não ser que em algum momento seja anistiado em relação aos seus processos que vão correr no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o momento que a gente está nesse país. A gente ontem falou aqui, passou 1 hora do programa falando em possibilidade de fuga, deu de tarde, a gente teve essa notícia do Eduardo Bolsonaro. Isso é preparação para o pai Jair fugir do Brasil também.